hoje. Então, quero dizer um agradecimento especial para o Marcelo, registrar aqui que para nós é muito importante essas parcerias, internacionalização, e a gente sabe do empenho que ele teve com isso, né? E que, na verdade, isso, antes de acontecer na nossa cidade, o que está acontecendo, já estava acontecendo no mundo, nós já tínhamos pensado nessa palestra, com essa temática, né? Mas só que cada vez ela ficou mais adequada para o momento. Então, acho que, assim, vocês vão gostar muito dessa palestra. A doutora Paula Brenner é uma pessoa simpaticíssima, ela mandou uma apresentação online para nós, ela se apresentando como pessoa, e depois a apresentação, a palestra em si. Então, nesse momento, só estou com essa lâmina de propaganda que nós divulgamos um pouco na mídia, não tanto por medo de congestionar, né? Mas vocês podem ver, olha a temática, infecções associadas à atenção e saúde no mundo globalizado, né? É uma temática muito pertinente, muito necessária nesse momento. E ela vai fazer uma abordagem muito rica. Ela é da Universidade de Valparaíso, lá no Chile, como vocês podem ver aí na tela, né? Então, eu agradeço muito a presença de vocês, e eu vou colocar a apresentação dela, a apresentação pessoal, e depois eu vou colocar a apresentação da palestra. Quero dizer para vocês que tudo está sendo gravado, depois nós vamos colocar na nossa página o link para acesso, para as pessoas que não podem ver, ou para quem gostaria de ver novamente, né? Dizer que ela fala bem baixinho, para vocês já aumentarem o volume no computador de vocês. E ela vai falar em espanhol, obviamente, é um espanhol muito fácil de entender, acho que vocês não vão ter dificuldades, mas o volume eu sugiro que vocês aumentem logo, né? E mais, eu tenho uma lista de coisas para falar aqui. Mantenham seus microfones desligados, né, durante a palestra, e façam as perguntas pelo chat, mas depois a gente abre no final de toda a palestra, que a palestra leva 45 minutos e a apresentação pessoal dela 1 minuto apenas, tá? Então, vão escrevendo ali ao lado e depois nós retomamos. No final, a discussão, todos podem participar da discussão, obviamente, mas temos que cuidar na hora de abrir o microfone quem vai falar para não dar microfonia, né? Eu acho que seria importante que daí o Marcelo conduzisse a discussão, porque ele está muito inserido nessas ações que envolvem essa temática e também pelo contato pessoal que ele tem com a professora Paula, tá? Mas os demais também podem participar, obviamente. Então, eu vou interromper essa tela e vou voltar para a apresentação, pessoal dela. Marcelo, quer falar alguma coisa? Jane? Eu acho que é isso, né, Silvia? Eu acho que, como a gente tinha conversado, isso faz parte da nossa internacionalização. Sim. E a gente começando em espanhol, talvez a gente consiga fazer com que os alunos fiquem mais à vontade em começar a pensar diferente, talvez a gente começar a pensar em sair do Brasil, fazer outras, realmente internacionalizar saindo do país e trazendo experiências novas. Então, como tu falaste, a Paula é uma pessoa super tranquila, já esteve aqui na Unisc há uns 10, 15 anos atrás, num evento que a gente fez, e dessa forma, então, ela foi super simpática, ela quer trocar experiência conosco, e eu acredito que os nossos alunos vão ter uma ótima forma de começar a ouvir outra língua, não só o português, e daqui a pouco venham as outras, né, e a gente consiga realmente fazer uma internacionalização de fato. Eu acho que eu posso ajudar depois na discussão, e as pessoas que tiverem dúvida podem ir escrevendo, e eu vou anotando aqui para a gente comentar depois. Com certeza. Então, eu vou colocar a apresentação pessoal dela, tá? Agradeço mais uma vez para ti, tá, Marcelo, pelo todo o teu empenho aí, tá? Vou colocar a apresentação pessoal dela, que é 1 minuto, depois eu vou entrar, então, com a apresentação da palestra em si. Hola a todos, un gusto saludarlo. Mi nombre es Paula Brenner,
Yo soy coordinadora académica del Magíster en Infecciones Asociadas a la Atención en Salud de la Universidad de Valparaíso y además trabajo en evaluación de calidad, en acreditación y en proyectos internacionales en prevención y control de infecciones. Bueno, muchas gracias, Marcelo, por la invitación a hacer esta clase, en donde básicamente vamos a discutir por qué las infecciones asociadas a la atención en salud son importantes, qué pasa con la globalización y las infecciones asociadas a la atención en salud y cómo podemos enfrentar alguna de ellas. Espero que les guste y encantada de nuevamente estar acá. Uma querida, não é? Uma querida. A Suzane escreveu ali no chat. Ela é enfermeira. Amei. Não consegui acompanhar todos os chats, mas ela é uma querida mesmo. Posso colocar a apresentação, então? Preparem-se para 45 minutos. Prestem atenção, é uma palestra muito rica. Pode-se pensar a princípio 45 minutos, vocês vão ver que são 45 minutos de uma fala muito agradável, de slides bonitos, então vocês vão gostar. Posso passar? Balance a cabeça? Ok. Lá vai. Eu vou pegar a apresentação. Essa aqui, vou compartilhar. Hola, buenos días o buenas tardes. Para mí es un tremendo gusto estar con ustedes hoy día y le doy gracias a Marcelo por invitarme a hacer esta presentación respecto a reflexionar un poco acerca de las infecciones asociadas a la atención en salud en un mundo globalizado. Mi nombre es Paula Brenner y yo soy profesor adjunto en la Facultad de Medicina en la Universidad de Valparaíso y me dedico a asesoría en control de infecciones y además soy coordinadora académica del Magíster en Infecciones Asociadas a la Atención en Salud en mi universidad. Bien, entonces en esta presentación nosotros vamos a conversar respecto a la evolución de las infecciones asociadas a la atención en salud, cuáles son los problemas actuales y la reflexión, hacer una reflexión respecto a este tema. Primero, recordar qué es lo que son las infecciones asociadas a la atención en salud. De acuerdo a la definición reciente de la Organización Mundial de la Salud, las infecciones asociadas a la atención en salud, que antes se llamaban infecciones intrahospitalarias, son aquellas que se presentan, ¿no es cierto?, en un paciente como producto de la atención y que no estaba presente ni en periodo de incubación previo al ingreso del paciente a un centro de atención en salud. Y además, ¿no es cierto?, se incluyen en este grupo de infecciones aquellas que se presentan después de la concurrencia o permanencia de un paciente en un centro de salud y que está relacionado con su atención. Ahora, todos sabemos, ¿verdad?, que las infecciones asociadas a la atención en salud son un problema súper frecuente de la atención. De partida, ¿no es cierto?, afecta y a pesar de todo lo que ha evolucionado, la ciencia, todavía es entre 1 a 10 o 1 a 20 pacientes hospitalizados. Y se estima, digamos, que se producen entre 2 millones o 100.000 fallecidos por infecciones asociadas a la atención en salud. Ahora, el otro tema con las infecciones es que son bastante graves. Existen localizaciones, por ejemplo, como la bacteriemia y la neumonía, que tienen una letalidad alta. De hecho, digamos, la neumonía puede tener una letalidad entre 15 y 22 por 1000 días de ventilación mecánica, o 15 a 22% de los pacientes que adquieren una neumonía, y una bacteriemia también puede
matar entre el 15 y el 22% de los que la adquieren. Por otro lado, las infecciones asociadas a la atención en salud son un problema, digamos, de alto costo, fundamentalmente por prolongación de la estadía y por, digamos, costos asociados en antibióticos o en, ¿no es cierto?, o en exceso, digamos, de insumos que se requieren para manejar esta presentación. Ahora, si nosotros pensamos en los días, digamos, este es un trabajo que está publicado en la revista chilena Infectología, con trabajo que hicieron nuestros alumnos del magíster en esa época, y ustedes pueden ver cómo la bacteremia, por ejemplo, puede prolongar hasta 30 días la hospitalización, la neumonía asociada a ventilación mecánica hasta 20 días, la infección urinaria relacionada a catéteres hasta 10 días, 15 días, y la infección de sitio quirúrgico lo mismo. Por lo tanto, digamos, las infecciones son un problema grave y de alto costo. Otra de las cosas que es importante tener en cuenta, que las infecciones se producen, ¿no es cierto?, por una cadena que tiene los eslabones concatenados y que cualquier elemento que corte esta cadena va a significar que la infección no se va a producir. Entonces, ¿de qué está formada, digamos, esta cadena? Está formada primero por el reservorio, ¿verdad?, que es el lugar donde los agentes viven y se multiplican, y que en el caso de las infecciones, la mayoría de los reservorios son humanos. Y también pueden haber reservorios ambientales, ¿verdad? Luego, ¿no es cierto?, viene la vía de transmisión, ¿verdad?, que es, ¿no es cierto?, la forma en que los microorganismos pasan, ¿no es cierto?, del reservorio a un huésped susceptible. Posteriormente viene una puerta de entrada, por donde los microorganismos entran al huésped susceptible, y luego, ¿no es cierto?, viene una puerta de salida, de donde los microorganismos salen nuevamente y vuelve otra vez la cadena. Entonces aquí tenemos en la diapositiva algunos ejemplos, ¿verdad?, de cómo uno enfrenta esta cadena de transmisión en la prevención. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer alguna acción sobre el huésped susceptible, tenemos la profilaxis antimicrobiana, ¿verdad?, que va a evitar de alguna manera, en infección de sitio quirúrgico, fundamentalmente, que los microorganismos entren a este lugar. Si yo, ¿no es cierto?, aplico técnicas sépticas, voy a evitar de alguna manera que los microorganismos entren, o de alguna manera cortar, ¿no es cierto?, la puerta de entrada y evitar que los microorganismos entren al huésped susceptible, como es el caso, ¿no es cierto?, de todas las medidas que nosotros tomamos para poner un catéter, para esterilizar el instrumental, etc. Si nosotros pensamos, ¿no es cierto?, en la vía de transmisión, el aislamiento del paciente es el que corta la vía de transmisión, impidiendo que el microorganismo pase de un paciente a otro, y la esterilización, desinfección y limpieza va a ir fundamentalmente a eliminar los reservorios ambientales. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo de adquirir una infección asociada a la atención en salud? Existen factores de riesgo del paciente, del ambiente y de la atención. Los factores de riesgo del paciente en algunos casos se pueden controlar, como el caso de infección de sitio quirúrgico, pero en la mayoría de los casos corresponde a condiciones propias del paciente que no se pueden modificar. Y por lo tanto, en general, es mucho menos utilizado, digamos, los factores de riesgo del paciente para la prevención. En caso de factores de riesgo ambientales, son condiciones ambientales que facilitan la transmisión, como por ejemplo la persistencia de agentes multiresistentes en el ambiente, o hoy día el COVID, ¿verdad?, que también permanece tiempos larguísimos en el ambiente, y los factores de riesgo de la atención, que tienen que ver con prácticas que hacemos nosotros y donde va a estar el foco de la prevención en estas infecciones.
En todo caso, el control de las infecciones ha cambiado o ha evolucionado en forma muy importante. Y el primer cambio ha sido cambios, ¿no es cierto?, que tienen que ver como dónde estaban las infecciones y dónde están hoy día. Si ustedes saben, ¿no es cierto?, antes nosotros conocíamos las infecciones como infecciones intrahospitalarias, ¿ya? Y esto evolucionó hoy día a infecciones asociadas a la atención en salud, porque no solamente contraen infecciones personas hospitalizadas, sino que también, ¿no es cierto?, personas que se les hace procedimientos ambulatorios o que están en otros centros de internación que no son los hospitales y donde también hay pacientes de riesgo. El concepto de lavado de manos que utilizábamos antes, hoy día cambió a higiene de manos, porque esto, digamos, esta práctica se puede hacer tanto con el lavado de manos convencional con el jabón, como también con higiene de manos. Luego, el concepto de enfermera control de infecciones, que eran las primeras profesionales que hacían control de infecciones en los hospitales, hoy día también evolucionó hacia profesional de control de infecciones, porque prácticamente todo el equipo de salud puede participar en la vigilancia y en organizar y liderar en algunos casos los programas de control de infecciones. Y el tema comité de infecciones que utilizábamos antes, que eran comités grandes, ¿verdad?, con mucha gente, que eran muy poco operativos, hoy día, ¿no es cierto?, cambió a equipo de control de infecciones, que son grupos pequeños, súper capacitados y que, ¿no es cierto?, pueden liderar el programa y son mucho más resolutivos. Ahora, en cuanto a cambio epidemiológico, es difícil establecer, digamos, en una frase lo que basado en la epidemiología de la infección. Algunas infecciones han disminuido, ¿ya? Sin embargo, ¿no es cierto?, hoy día hay otros desafíos de infecciones con algunos agentes, algunos emergentes, ¿verdad?, como clostridium difficile, agentes multiresistentes, y hoy día agentes virales que producen epidemias, que ya vamos a ver cómo se inserta esto en la infección. Por otro lado, brotes en pacientes críticos que antes no veíamos, ¿verdad?, hoy día es una realidad en nuestro establecimiento de salud, y las pandemias, ¿verdad?, que nos han tocado fuerte en todas nuestras, ¿no es cierto?, en todos nuestros equipos de salud e instituciones de salud. Esto significa, ¿no es cierto?, que los cambios epidemiológicos que habíamos hablado, ¿verdad?, constituyen un mucho mayor desafío al personal del equipo de salud, y significa que hay que saber mucho más del tema para poder liderar los programas. Ahora, en cuanto a la vigilancia epidemiológica, ustedes saben que la vigilancia epidemiológica es el principal medio de diagnóstico de situación de infecciones dentro de los establecimientos. A través de la vigilancia epidemiológica, nosotros podemos ver, ¿no es cierto?, cómo evolucionan las infecciones, en qué pacientes, en qué servicios, en qué localización. Entonces, es súper importante que hagamos un buen sistema de vigilancia. Eso significa que tenga una sensibilidad apropiada para poder detectar, ¿no es cierto?, las infecciones reales que se producen en el establecimiento. Y esto tiene que ver, ¿no es cierto?, con buenos indicadores, qué tasas de infección son las que vamos a vigilar, cuáles son los estándares de referencia, con qué nos comparamos, y también introducir dentro de los establecimientos de salud herramientas, ¿verdad?, electrónicas que nos apoyen en la vigilancia y que nos hagan, ¿no es cierto?, más eficientes los sistemas de vigilancia. ¿Por qué? Porque cómo y qué se comunique va a influenciar en las medidas de prevención y control. Vale decir, si es que yo tengo un mal diagnóstico, voy a tener un mal programa, ¿verdad? Y al revés, si es que yo tengo un buen diagnóstico, puedo enfocar mucho mejor las medidas de prevención y control. Otro tema que también ha cambiado fundamentalmente es que en el pasado existía, digamos, una premisa, y
y que era que un tercio de las infecciones solamente son prevenibles, y se referían obviamente solamente a las infecciones intrahospitalarias. Y se decía además que la mayoría de las infecciones son inevitables, ¿ya? Porque ocurrían en pacientes con factores de riesgo y poco se podía hacer para prevenir. Hoy día tenemos otra premisa, y es que todas las infecciones son prevenibles hasta que se demuestre lo contrario. ¿Cómo logramos llegar a esta premisa? Con una estrategia que es la estrategia de Bandit, creada por el Institute of Health Improvement, y cuyo líder fue en la década del 2000 el doctor Kronos, ¿ya? Entonces, acá la estrategia de Bandit, ¿no es cierto?, tiene que ver que por primera vez podemos esperar tasas de infección cero. Y de hecho, en varias localizaciones se ha logrado con esta estrategia llegar a tasa cero, al menos por periodos prolongados de tiempo, ¿ya? ¿Qué significan los Bandit? Son paquetes de medidas que se hacen, que tienen la mejor evidencia y que se hacen en forma confiable y permanente, lo que significa, ¿verdad?, con supervisión continua y con asegurar que todas las medidas con alto nivel de evidencia se practican para prevenir una infección en una localización determinada. Aquí hay un estudio realizado por una de nuestras alumnas del magíster, en donde mostró en Colombia, ¿verdad?, cómo se lograban reducir las infecciones con esta estrategia de daño. La premisa que nosotros utilizamos en Bandit, que es, ¿no es cierto?, la que nos enseñó el Institute of Health Improvement, es que tenemos que hacerlo bien siempre, que alguno no es un número y que pronto no es un tiempo. Ahora lo que hemos aprendido de los Bandit, ¿verdad?, es que el daño es prevenible y que tenemos que eliminar mitos y concentrarnos, ¿no es cierto?, en medidas efectivas, y que las infecciones deben ser consideradas como un error de la atención siempre, hasta que se demuestre lo contrario. Ahora, otra de las cosas que nos ha enseñado los Bandit es que tenemos que contar con redes colaborativas, que los trabajos aislados no sirven y que necesitamos equipos de trabajo con el fin, ¿no es cierto?, de centralizar la información, capacitar a los equipos de salud y difundirle la información, además de compartir experiencias. Y lo otro es súper importante, la cultura, entender que hoy día estamos enfocados en la seguridad del paciente, que ese es nuestro norte, y que la seguridad del paciente puede ser mejorada. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, algunos ejemplos de Bandit, y por ejemplo, lo que se recomienda como paquete de medidas para prevenir infecciones urinarias relacionadas a catéteres: usar el paquete urinario permanente solo si es necesario, debe ser insertado por personal capacitado, tiene que ser insertado y manipulado con técnicas sépticas, circuitos cerrados, indicación médica y recordatorios para que saquen los catéteres lo antes posible. Y con esta medida, la posibilidad de prevención de infección urinaria relacionada a catéteres es entre un 20 y un 70%. Ahora tenemos, ¿no es cierto?, la prevención de bacteriemia relacionada a catéteres. Aquí existen varios bandos. Yo les decía que esta es la localización que más ha disminuido a lo largo de estas décadas, ¿verdad? Siendo en los años 90 que afectaban entre un 15 y un 20% de los que tenían catéteres venosos centrales, y hoy día ha reducido a 1, 2, 3% o a 5 por 1000 días, etc. ¿Cuáles son los bandos? Aquí tenemos bandos en inserción. Las estrategias más importantes van a ser técnica séptica rigurosa, barreras máximas, evitar la vena femoral, antisepsia con clorexidina alcohólica, usar una lista de chequeo y tener kit estandarizado en la instalación de los catéteres venosos centrales. Después, en la mantención,
revisar diariamente si el catéter es necesario y si no lo es, retirarlo. Usar alcohol para limpiar las conexiones, las curaciones del sitio de inserción con clorexina alcohólica, cambios en los circuitos de nutrición parenteral total cada 24 horas, circuito cerrado y técnica séptica rigurosa en la mantención. Y luego, en bacteremia existen algunas situaciones especiales en pacientes, sobre todo, ¿no es cierto?, que en lugares que tienen altas tasas de bacteremia o tienen agentes multiresistentes, ¿verdad?, o alta colonización con agentes multiresistentes. En esos casos, ¿verdad?, se pueden usar excepcionalmente baños con clorexina en la unidad de cuidado intensivo, apósito impregnado con clorexina, catéteres impregnados y terapia de bloqueo. Dentro de estas medidas, yo diría que el baño con clorexina hoy día ya casi se usa de rutina por la alta incidencia de agentes multiresistentes que existen en las unidades de cuidado intensivo. Y con estas medidas, la posibilidad de prevención en bacteremia es entre un 70 y un 100%. Cuanto a neumonía, los bándulos, las medidas que tienen mayor nivel de evidencia son las precauciones estándares, con énfasis en higiene y mano, higiene oral con clorexina, vacaciones de la sedación y protocolos de weaning, ¿verdad? En el fondo, tratar de despertar al paciente lo más frecuentemente posible para sacarlo de la ventilación mecánica, aspiración subglótica continua y posición del paciente semisentado entre 35 y 40 grados. Y con esto vamos a tener una posibilidad de prevención entre un 50 y un 100%. Por último, la infección de sitio quirúrgico, las medidas que tienen mayor nivel de evidencia son profilaxis, ¿verdad?, correcta, no producir daño a la piel en la preparación preoperatoria de la piel, control de glicemia en el perioperatorio, normotermia, y ojo con cirugía cardíaca, ¿verdad?, porque acá en realidad hay un periodo entre esta cirugía donde no se puede mantener la normotermia, pero es lo que uno debería, ir a normotermia con calentamiento activo, manteniendo la temperatura corporal en 36 y 36,5 grados. Y screening y descolonización para Staphylococcus aureus, cirugía cardíaca y ortopédica. Y con esto voy a tener una posibilidad de prevención entre un 60 y un 100%. Algunos problemas que enfrentamos entonces hoy día en infección. Y los vamos a ver rápidamente: el paciente crítico, la multiresistencia, la planta física, el perfil del profesional de control de infecciones y la legislación y regulación. ¿Qué pasa con las unidades de cuidado intensivo? Hoy día sabemos que las unidades de cuidado intensivo aumentan todos los días, aumentan las camas críticas en establecimientos complejos que en los años 90 podrían tener 10 camas críticas, hoy día pueden tener 50, 80, etc. Y lo que ocurre con las camas críticas, los pacientes en unidades críticas, es que están multi-invadidos. Por lo tanto, ¿no es cierto?, el riesgo de tener infecciones es muchísimo más alto. Ahora, el gran problema es que el cumplimiento de prácticas efectivas en control de infecciones, el trabajo que se han realizado no es, ¿no es cierto?, lo óptimo que nosotros quisiéramos. Este es un trabajo hecho por Gina Pugliese hace algunos años, donde muestra, ¿verdad?, la diferencia que hay entre lo que nosotros quisiéramos en cumplimiento, por ejemplo, higiene mano y las horas máximas, y lo que realmente existe. Las precauciones en el paciente crítico hoy día deben ser un foco grande de atención de los programas de control de infecciones y deben existir medidas permanentes en donde tengamos un programa de intervención para el paciente crítico, incluido, ¿verdad?, todos los riesgos de infecciones que se puedan producir en estos pacientes. Otro de los grandes problemas que tenemos hoy día es la multiresistencia. Si ustedes miran, ¿no es cierto?, este trabajo que ya tiene más de una década, las
tasas, ¿no es cierto?, de resistencia a los antibióticos más usados, y aquí hay una comparación entre 3 países, es súper alta. Esto significa, ¿verdad?, y esto en algunas partes puede haber incluso aumentado más con algunos agentes y algunos antimicrobianos. Esto significa que en muchos casos no tenemos con qué tratar a los pacientes. Por lo tanto, la multiresistencia tenemos que tratarla fundamentalmente con 2 estrategias. La primera es control de antimicrobianos, ¿verdad?, o manejo racional de antimicrobianos, y la segunda es control de infecciones efectivo, ¿verdad? Aquí tenemos un trabajo que digamos, un trabajo israelí respecto al primer brote de KPC, ¿verdad? Que son cepas productoras de carbapenemasa en el año 2011. Ahora, ellos hicieron una estrategia, digamos, sumamente agresiva en este brote que produce una alta letalidad, que consistía en búsqueda de portadores, precaución de contacto, cohorte de personal y pacientes, además, ¿verdad?, de manejo o intención de manejo racional de antimicrobianos. Pero con las medidas de control de infecciones, ellos lograron enfrentar este brote. Ahora, abordar el problema de la resistencia bacteriana, les decía que implica 2 aspectos. Uno, el control de infecciones para frenar la diseminación de estas cepas resistentes entre pacientes, y el segundo, el uso racional de los antimicrobianos con educación y restricción del uso de ellos, que previene o retarda la aparición de estas cepas multiresistentes. Y una tercera estrategia es tener microbiología confiable y oportuna a fin de identificar y tener un mapa epidemiológico de estos agentes para poder actuar. Y lo que nosotros sabemos hoy día, que encarar un solo aspecto en el área, ¿no es cierto?, de resistencia bacteriana, es totalmente insuficiente. Por lo tanto, si nosotros pensamos solo en manejo racional de antimicrobianos, no vamos a tener impacto. O pensamos solo en control de infecciones, tampoco. Tenemos que hacer medidas permanentes y en conjunto. ¿Qué pasa hoy día con la planta física? Ustedes saben, ¿no es cierto?, que la planta física y el ambiente inanimado hasta hace muy poco no tenían ninguna importancia en control de infecciones. Pero hoy día sabemos, ¿no es cierto?, que existen microorganismos que pueden mantenerse en el ambiente y que producen infecciones y que han sido, ¿no es cierto?, vehículos de infecciones de alguna manera. Como las bacterias multiresistentes, los virus difíciles, los virus respiratorios, el enterococcus fecalis, rotavirus, norovirus, virus hepatitis B y C y coronavirus. Particularmente, ¿no es cierto?, estos agentes tienen la característica que pueden permanecer por tiempos prolongados en el ambiente, y si el personal del equipo de salud toca el ambiente, ¿no es cierto?, y luego toca a los pacientes, le va a transmitir estos agentes al equipo de salud. Aquí tenemos un trabajo, ¿no es cierto?, que muestra que puede haber una fuerte contaminación de superficie de alto contacto con agentes multiresistentes. Estos agentes pueden sobrevivir por largo tiempo. Les decía que las manos del personal se pueden colonizar con estos agentes y ser transmitidos a otros pacientes, y también sabemos hoy día que pacientes que se hospitalizan al lado de otro paciente que es colonizado o infectado por estas cepas que pueden estar en el ambiente, van a tener más riesgo de adquirir una infección por el mismo agente. Existen también trabajos donde muestran que las intervenciones de limpieza estandarizadas, protocolizadas, han resultado efectivas en reducir infecciones, ¿verdad?, por estos agentes. Y aquí tenemos una serie de referencias que muestran eso. La mayoría de estos trabajos, que ya fueron hechos hace algunos años, mostraron impacto con agentes clorados, porque el amonio cuaternario, ¿verdad?, no es efectivo en reducir algunas cepas, ¿ya?, sobre todo las más resistentes.
día tenemos otros agentes, otros, digamos, otros productos en base a peróxido de hidrógeno, ácido peracético, y en algunos casos también amonios cuaternarios de cuarta generación que han resultado efectivos en eliminar estos microorganismos. Pero a esto lo que yo me quiero referir es que en estos casos hay que ver bien cuáles productos se van a usar para la desinfección porque algunos pudieran ser inefectivos. Entonces, la limpieza es importante, pero debe ser correcta, y esa es otra área del control de infecciones hoy día que tenemos que enfrentar. Tiene que ser protocolizada en relación a productos y tecnología y evaluada, y asegurar que la limpieza es correcta. Sabemos, ¿no es cierto?, que la estrategia más importante en control de infecciones, que es la de higiene de manos, aún la adherencia sigue siendo baja a pesar de todo lo que sabemos. Hoy día, ¿no es cierto?, quizás lo que más nos ha dado resultados para mejorar la adherencia de higiene de manos es la estrategia multimodal de la OMS, que porque, digamos, que sus tres grandes pilares es que tengamos una cultura de seguridad institucional, soluciones alcohólicas en el punto de uso y supervisión permanente de la adherencia a higiene. En la última parte de esta presentación vamos a hablar del profesional de control de infecciones en el siglo XXI. ¿Ya? Este profesional hoy día es un eslabón súper importante en la prevención de infecciones. Y uno de los grandes temas, ¿no es cierto?, ha sido las necesidades de profesionales de control de infecciones en los establecimientos de salud. Hubo una razón en los años 80 que se requería una enfermera en ese tiempo por cada 250 camas. Sin embargo, hoy día, con lo complejo que es la atención, con que hay tanto paciente crítico, tanto paciente con agentes multiresistentes, actualmente justifican al menos un profesional por cada 100 camas en establecimientos de alta complejidad para vigilancia epidemiológica. Y si nosotros queremos, ¿no es cierto?, que la enfermera o profesionales de control de infecciones participen en otras áreas, ¿verdad?, como por ejemplo los mapas epidemiológicos, vigilancia de agentes multiresistentes, educación, supervisión, etcétera, probablemente requiramos mucho más profesionales de control de infecciones para este sentido. Entonces, hoy día, el profesional de control de infecciones, ¿no es cierto?, tiene que hacer mucho más que vigilancia epidemiológica, sobre todo implementar la ciencia, ¿ya? Y bueno, y en el fondo tiene un rol importante de liderazgo al interior de una organización. Si usted, ¿no es cierto?, este modelo de la Asociación de Profesionales de Control de Infecciones de Estados Unidos, ellos crearon un nuevo modelo en cuanto a la responsabilidad de los profesionales de control de infecciones, donde además de hacer vigilancia tienen un montón de otras actividades para las cuales tenemos que asegurar que haya el número de profesionales correcto. Entonces, la importancia, ¿no es cierto?, del modelo actual en control de infecciones es súper importante. También. Este es un trabajo que muestra, por ejemplo, que el modelo es súper importante en cumplir normas. Y aquí mostraron que el personal de equipo salud en una sala con pares que no se higienizan las manos tiene mucho más posibilidad de no higienizarse tampoco las manos. Ahora entonces, para ir ya terminando esta presentación, vamos a hablar de regulaciones nacionales, ¿ya?, que son las normas, las guías nacionales o políticas nacionales en el caso de control de infección. Constituyen, ¿no es cierto?, elementos de apoyo siempre que sean aplicables a la realidad local, se basen en evidencia, estén actualizadas y sean evaluadas. Por otro lado, su ausencia no es una excusa para no tener programas locales. Si estas regulaciones nacionales no son creíbles, estas generalmente emanan del Ministerio de Salud. Si no son creíbles por el personal, digamos, que trabaja en los establecimientos de salud,
realmente van a servir muy poco. Por eso es tan importante que exista liderazgo también en los ministerios de salud para apoyar a los programas locales. Finalmente, hablemos de un par de palabras de la pandemia de coronavirus, que es un tremendo desafío en control de infección. Todos ustedes sabemos, ¿no es cierto?, cómo se ha distribuido el coronavirus, que ya prácticamente hay casos en casi todo el mundo. ¿Cuál es la situación real del coronavirus hoy día? Primero, digamos que hay mucho miedo en la población general. Ustedes saben que el miedo en general hace que se tomen medidas exageradas, ¿verdad? O falten medidas, o digamos medidas insuficientes. Y que la persona actúe más bien desde el miedo que es de la ciencia o la racionalidad. Hay mucha desinformación a pesar de la amplia difusión y las recomendaciones tanto de agencias locales, nacionales o internacionales cambian todos los días, todos los días. Por otro lado, el tema más importante para nosotros en control de infecciones es el uso de los elementos de protección personal. ¿Por qué? Porque hay que stock en una gran cantidad de elementos de protección personal y que son fundamentales para atender pacientes, sobre todo en las unidades de cuidados intensivos o pacientes que ya hayan sido confirmados. Entonces, ¿no es cierto?, eso hace que pueda producirse un colapso en los hospitales y que no tengamos con qué atender a los pacientes. Muchas de las prácticas entonces están basadas en el miedo y no en la ciencia. Yo en un mensaje que después se los voy a compartir, hablé de la epidemia del miedo, ¿ya? Más que de la epidemia, ¿verdad?, del coronavirus en sí. Ya han visto las reacciones que han habido, ¿no es cierto?, con el coronavirus, que hay gente fumigando las calles, fumigando las pirámides de Egipto, etcétera, y medidas que realmente no tienen ninguna base científica. Lo que es real, ¿no es cierto?, es que la transmisión del coronavirus se transmite por gotita y por contacto. Por lo tanto, ¿verdad?, necesitamos usar elementos de protección personal para acercarnos a menos de 1 metro, ¿verdad? Y mascarilla de alta eficiencia cuando se generan aerosoles. ¿Por qué? Porque en el fondo, digamos, tanta la cantidad de aerosoles que puede haber una cantidad de microorganismos en el aire cercano al paciente, ¿verdad? Y esto significa un problema también en la prevención. Y lo que se pretende hoy día, ¿no es cierto?, con el coronavirus, es que se aplane la curva para que no colapsen los hospitales. Los pacientes se van a infectar igual. Esta epidemia, digamos, mientras no tengamos vacuna, los pacientes se van a infectar. Y muchas personas de la comunidad se van a infectar. Pero lo que queremos es que no se infecten todos juntos, porque si no, no tenemos cómo atenderlo en los establecimientos de salud. Aquí tenemos, ¿cierto?, una diapositiva que muestra, y que bueno, que ustedes la van a tener, que ha sido ampliamente difundida y que está, digamos, difundida por la sociedad española, donde se priorizan los usos ante la escasez de mascarillas con el COVID-19, hablando de quiénes tienen que usar mascarilla, quiénes no tienen que usar mascarilla y quiénes tienen que usar mascarilla de alta eficiencia. Lo mismo, ¿no es cierto?, con la escasez de material, cómo se prioriza, y también ante los equipos de protección personal, ¿ya? Hablando justamente que yo dentro del establecimiento de salud tengo que racionalizar el uso, porque si no, si todos lo usamos, primero no va a servir de nada, y segundo, los que realmente tienen que usarla, ¿verdad?, no la van a poder usar. Bueno, antes de despedirme, quiero dejarlos con este mensaje, que es un mensaje que está, digamos, en YouTube, un mensaje que dejé yo para mis colegas de ASRACI, Asociación Latinoamericana de Control de Infecciones, y que
bueno, si quieren lo escuchan y luego, digamos, termina. Bien, seguimos entonces y para ir terminando, ¿verdad? Y resumiendo, los programas de control de infecciones deben evolucionar. ¿Hacia dónde deben evolucionar? Hacia seguridad del paciente. Y tener nuestro foco en el paciente. Como conclusión entonces de esta presentación, tenemos que tener claro que ningún paciente debería tener una infección si esta pudo haberse prevenido, ¿ya? Segunda premisa es que la tasa cero no es inalcanzable. Podemos alcanzarla si hacemos las cosas bien y si hacemos las medidas basadas en evidencia. El control de infecciones tiene que ser un objetivo institucional, ¿ya? Y no de personas individuales, porque es tan complejo que si el equipo de salud entero no es responsable del control de infecciones, probablemente nunca lleguemos a tener un programa que sea efectivo y eficiente. Las estrategias actuales, entonces, más importantes son estrategias de trabajo en equipo, como les decía, supervisión y retroalimentación de las prácticas basadas en evidencia y asegurar que esas prácticas realmente se hagan y que se hagan bien. Bundle o paquete de medidas cuando tenemos una infección, ¿no es cierto?, en donde estas medidas son fundamentales. Y tolerancia cero. Por último, esta diapositiva para decirles que nunca nos tenemos que rendir. Bien, muchas gracias por escucharme, ha sido un agrado y bueno, y si es que hay algunas preguntas, me imagino que nos iremos a conectar para poder aclararlas. Encantada de haber estado con ustedes. Então, pessoal, voltamos para a telinha. Ela se ofereceu no final, né, para responder as perguntas e entrar em contato. Tadinha, quem sabe ela estava disponível hoje também, né? Nós nem pensamos nisso, nós pensamos logo que o Marcelo ia intermediar essa discussão aí. Achei que ela estivesse muito ocupada lá, agora que eu observei mesmo que ela colocou isso no final. Então, gente, eu vi que várias pessoas perguntaram, né? Ali no chat eu estava com 2 ligados, a Elisiane colocou que o meu microfone estava aberto. Se eu fosse mexer, o segundo computador está desligado e o primeiro está com a voz aberta, né? Eu não conseguia mais mexer, porque senão eu ia interferir na apresentação. O Marcelo foi ouvindo ali, eu vi que ele foi respondendo algumas coisas, a Maria Elaine foi escrevendo, a Dulciane foi escrevendo. Então, acho que assim, eu acho que agora o Marcelo conduz. Eu não sei se ele vai falar o que ele leu ali ou permitir que a pessoa faça pergunta, né? Fica contigo, Marcelo. Abre teu microfone, então. Teu microfone está fechado. Bom, pessoal, eu acredito que ela conseguiu assim, passar dessa questão do ambiente hospitalar. Eu acho que ficou bem claro que as infecções relacionadas a serviços de saúde, elas não se comportam apenas dentro do ambiente hospitalar, né? Elas estão acontecendo dentro de qualquer unidade de atendimento, desde o consultório do dentista, no consultório do psicólogo, que seja, qualquer intervenção de saúde pode gerar uma coisa que até ela coloca, que eu anotei aqui, que ela diz o seguinte, que na verdade a infecção relacionada à serviço de saúde é um erro, né? E esse evento adverso, ele tem que ser a todo custo evitado, que ela coloca no final, a tolerância zero para esse tipo de coisa. E também ela coloca ali, então só para fazer um background assim, do resumo, coloca que o número pode ser algumas pessoas e algumas infecções, mas as pessoas não são números, né? Então, e que esses alguns, que podem ser 1%, mas 1% é alguém. Esse 1% pode ser o meu filho, pode ser minha mãe, né? E que a gente tem que, na hora do atendimento, lembrar disso. E aí ela coloca a pandemia na mesma conversa. O profissional da saúde, ele quer se cuidar numa rotina de medo, né? Só que esse EPI sendo utilizado errado vai gerar um colapso de desabastecimento que vai gerar um problema maior depois para a gente se proteger
e proteger o nosso paciente na nossa assistência, né? Então, ela coloca muito claro que essa cultura e essa necessidade da gente trabalhar em rede vem bem de encontro com o que a gente conversa, né, Silvio? A promoção da saúde, ela engloba esse tipo de envolvimento. Nós temos que ter redes que funcionem, né? E esse funcionar, ele precisa ser medido, controlado, para que realmente a gente consiga fazer isso. E a Dulce coloca ali uma coisa muito legal que ela colocou e tu comentaste também, né? Que é o do pensar globalmente, mas agir localmente, né? Então, ela deixa isso muito claro e eu acredito assim que você tem algumas coisas da fala dela que faz a gente rever o processo, né? Mas a gente não basta apenas rever o processo, a gente tem que medir esse processo e devolver esse processo, e as coisas têm que começar a crescer. Que vem de encontro, né, Silvia, com o que a gente faz ali no programa. Não adianta fazermos e não mostrarmos, não adianta fazer e não medir, não adianta fazer, medir e não colocar na plataforma né? Então, assim, tudo isso tem o mesmo tipo de raciocínio, né? Quanto mais visto, mais estratégias podem ser tomadas. Não sei. Quanto mais visto, mais estratégias podem ser tomadas. Exato. Deixa eu ver aqui. Todos que forem acessar, Silvio, contribuir. Eu tô querendo olhar no chat aqui também. Gente, se alguém quiser fazer uma pergunta, pode abrir seu microfone, só não vamos abrir o seu microfone. E ela tem. Oi? Eu tô olhando. Eu olho para um computador, olho para o outro, já não sei mais para onde que eu olho. Eu tô ficando zonza, eu tô eu aqui. Eu vou fechar o meu para Eu vou fechar o meu, então, a minha voz aqui. Mas se eu fechar, daí ninguém vai ouvir. Gente, quem quer perguntar? Mexa, se faz alguma coisa assim. Quem quer perguntar? Letícia entrou meio que sem querer, eu acho, antes. Borba, Schneider. Não? Eu achei que ela queria fazer uma pergunta. Eu não consigo ver todos. Eu consigo... O Marcelo está sem... A Dulce está escrevendo. A Dulce está escrevendo. Mas, Dulce, pode abrir teu microfone e perguntar. As pessoas não te ouvem. Dulce, pode perguntar. Dulce. Ela perguntou como fazer pesquisa nesse sentido. Consegue me ouvir? Fala. Dulciane. Não, é que estava desativado o microfone. Consegue me ver? Pronto. Conseguem me ver também? Ih, tá corta de vez em quando para mim. A pergunta que eu... Conseguem me enxergar? Conseguem me ver? Ok. Não, boa tarde a todos. Eu queria só colocar aqui a pergunta ao Marcelo, no sentido que, diante dessa tua fala, Marcelo, é bem importante de que não adianta fazermos e não medirmos, não adianta fazer e não catalogar. Como é que as pesquisas podem ser direcionadas nesse trocar a roda com o carro em movimento, né? A questão, assim, ó, te digo assim, que na prática mesmo, assim, ó, eu sou... tem que ser um operacional e um pensador, né? Só que tu viu que ela coloca ali que, na verdade, a gente precisa ter uma quantificação de pessoas proporcional ao número de leitos e número de investigadores para a gente conseguir fazer isso em ambiente geral, em ambiente real. E aí eu acho que teve, inclusive, no nosso grupo, né, Dulce, alguém que colocou que alguma coisa, uma enfermeira para alguns poucos, para algumas pessoas, e teve um pensamento nesse sentido. A melhor forma é a gente ter a proporção de número de pessoas, epidemiologistas trabalhando, para a gente conseguir medir. Hoje, por exemplo, no Hospital Santa Cruz, a gente está aquém do que a gente precisa, né? O hospital cresceu absurdamente nos últimos 10 anos e o número de pessoas que trabalham com indicadores de epidemiologia e vigilância continua no mesmo número do que era lá em 2005, né? Ou lá em 98, que continua sempre a mesma coisa, né? Lá em 2000, que seja. Então, acredito que essa é a coisa. Quantificar o número de pessoas e o número de leitos, né? Porque trabalho tem, Dulce, eu acho que aí a academia, né, quer dizer, o nosso programa, ele tem um monte de pessoas que podem trabalhar. Por exemplo, se a gente colocar aqui a questão do comportamento,
né? Lembra que ela coloca ali que a higienização das mãos, quando o próprio funcionário ele mesmo tem que fazer a sua aderência à higienização das mãos, ele chegou a 80 e poucos por cento. Quando alguém mediu, foi a 40%. Quer dizer, o que gera esse comportamento no profissional que faz com que ele ache que ele está fazendo, mas ele não está fazendo? Então, aí entra um nicho de indicador que a gente pode trabalhar, mas precisa de gente, né? Aí eu acredito que, por exemplo, a residência multi em psicologia poderia começar a trabalhar com comportamento de pessoas, né? A gente fala que o funcionário é sobrecarregado, mas quando a gente vai medir os indicadores, a gente vê que ele não faz tudo o que deveria fazer. Inclusive, ele não gera segurança às pessoas que ele está cuidando. E todo mundo que já foi para o hospital percebe isso, né? Que existem quebras de rotinas e essas organizações não são bem feitas. Então, talvez essa rede colaborativa possa ajudar a gente colocar isso no papel e começar a criar um indicador que possa gerar mudança de comportamento. Acho que tudo isso é comportamento geral mesmo. Sim. Eu acho que é muito constrangedor nós, quando estamos no hospital e percebemos que alguém não está fazendo a coisa correta, assim. A gente fica constrangido e não sabe se comenta ou não comenta, né? Quando nós somos os pacientes, pior ainda, porque gera toda essa insegurança. Sim, Silvia. E a gente se sente constrangido de falar para a pessoa, porque a gente sabe que a pessoa sabe como é para fazer, mas ela não fez por algum motivo, ou por pressa, ou por tumulto de pessoas para atender, que quase sempre é isso que acontece, né? Muita gente. Fala, Luciane. A Eliane Krumenauer fez uma pergunta no chat lá em cima durante a palestra que eu achei bem interessante, se ela puder resgatar, sobre a questão de Almacelo, eu acho que ela fez essa pergunta, sobre mudança de comportamento na lavagem de mãos frente ao H1N1, quando ocorreu, né? Eliane, ela fez essa pergunta e agora ela fez uma outra pergunta. Eu acho que se a Maria Eliane conseguir abrir o microfone e falar, eu acho que é melhor que ela fizesse, mas eu acho que ela está com problema lá. A Krumenauer. Ela está ouvindo. Acho que ela não está ouvindo, então eu acho que vale a pena tu reproduzir mesmo. Eu vou tentar resgatar a pergunta dela aqui no chat, tá? Uhum. A última, ela pergunta qual a sua percepção. Ali, está lá no início. Sim, está aqui, ó, professor Marcelo. A higiene de mãos é muito importante para prevenir infecções. Como será o comportamento em épocas de coronavírus? Como foi em época de H1N1 que diminuiu IRAS? Exatamente. Tem vários trabalhos mostrando isso, que, na verdade, a higienização, os funcionários, os profissionais se higienizam a mão agora, não porque eu quero cuidar do outro, porque eu quero cuidar de mim. Então, é um comportamento egoísta que acaba aumentando a higienização das mãos e que controla, realmente prova que a higienização das mãos diminui taxa de infecção, entendeu? Então, um estudo de vida real mostrando que o comportamento das pessoas gera modificação, sim. Só que esse comportamento, né, Silvia, ele vai se perder, porque as pessoas não vão tornar um hábito. Né? Passar do medo e a pandemia, volta tudo ao normal. O erro, né, de não fazer a higiene correta. Porque já podíamos ter aprendido, como a Liliane falou ali, exatamente, né? Temos HN1 há muito tempo aí. A gente esqueceu. Um novo coronavírus para a gente aprender a lavar. Já faz 10 anos, 2009. Então... É impressionante isso. Comportamento, né? E que vai se perder, infelizmente, o ano que vem as pessoas não vão lembrar disso. Exatamente. A Suzane comenta alguma coisa ali também. Posso fazer um comentário? Pode. De vez em quando um pode abrir o microfone e perguntar, sem problema nenhum. Vai, Valim. Bem-vinda. Obrigada. Acho que tem uma questão, acho que pode ter a ver com a formação, uma questão cultural. A gente se preocupa com alguns aspectos durante a situação que a gente está vivendo. E, na sequência, no dia a dia, a gente acaba passando pelo sufoco, que é o que nós vamos passar agora, vai ter um cuidado extremo, tanto por parte da população quanto por parte dos profissionais de saúde,
E a nossa tendência cultural, eu acho que pode ter a ver com a nossa formação, com o nosso jeito de olhar para isso, voltar para aquele status quo, para aquele mindset, né? A gente acaba negligenciando coisas porque nunca dá problema, porque é assim que a gente sempre fez, né? E aí acho que uma reflexão que cabe a gente fazer enquanto instituição de ensino é pensar isso, como que a gente pode mudar nossas práticas na formação para que a cabeça das pessoas, o modelo mental, ela realmente dê conta de ser uma atitude permanente e não uma atitude de crise. Tinha fechado meu microfone para não dar microfonia, o Marcelo também fechou. Mas é isso mesmo, provavelmente nós não vamos conseguir manter, pelo menos no percentual de pessoas que a gente gostaria, porque alguns vão sempre ser dispersos com esses cuidados. Mas eu acho que realmente cabe a nós o tempo inteiro lembrar em qualquer aula, em qualquer momento da vida, aos nossos familiares e a nós mesmos, lembrar do quanto é importante que nós mantenhamos essas atitudes, né, de cuidado, de higiene. Silvia, tem uma outra questão. Eu acho que assim, a Isabel coloca ali a questão que ela tolera zero, né? Fechei meu microfone de novo. Ela escreveu alguma coisa assim, tolerância zero. Não deveria ter, né? Acho que a Luciane não fechou o raciocínio dela aí. Não, existe uma outra questão levantada pela Eliane Krumenauer, eu estou aqui fazendo a voz dela, porque ela está com esse probleminha no microfone creio, mas ela pergunta também ao Marcelo sobre a questão da racionalização dos EPIs em tempos de Covid-19, né? Se puder passar um breve panorama sobre a questão da racionalização. Do uso de EPIs, né? Foi o que a gente coloca. Vou cortar meu microfone. Visto que a Pola coloca isso, né? Que, na verdade, que os EPIs sendo utilizados inadequadamente, levando a um colapso, e que hoje as pessoas estão trabalhando com medo, né? Elas não, e a gente colocou isso, lembra que tem aquele círculo de crescimento, né? Onde que eu estou em frente ao Covid? Eu estou naquela minha zona do medo, numa zona de pensamento, ou numa zona de crescimento. Quer dizer, se a gente conseguir sair da zona do medo e evoluir para a zona de pensamento e de crescimento, a gente para com isso. No hospital é direto, as pessoas estão assim, elas querem usar uma máscara com uma proteção grande e usam a máscara errado. Elas querem utilizar uma máscara muito boa e jogam fora, usam inadequadamente. Quer dizer, elas aceitam a conduta parcialmente. Elas acreditam que o milagre de usar uma máscara resolve o problema. E toda hora colocando a mão e não higieniza a mão, né? Então, temos um problema disso. A Calciane coloca ali, tudo bem, não temos caso confirmado. Isso acaba gerando um tipo de conversa que, mas não tem nada, então vamos cuidar com todo mundo. Talvez não seja só isso, né? Então, a gente tem que... as pessoas têm que pensar um pouco. E Eliane sabe disso, né? Todo mundo aqui está entendendo que as pessoas estão fora de si e elas não conseguem se colocar dentro de uma situação real, né? Não ter casos não significa que eu não vou me cuidar, né? Mas ter casos eu vou me cuidar, mas eu vou me cuidar com todo mundo, mas também não posso enlouquecer a cabeça. As coisas elas vão continuar acontecendo e nós estamos expostos a um vírus diferente, né, Dulce? Todos nós iremos adquirir essa infecção de uma forma branda, sem sintomas, com muitos sintomas, e talvez alguém tenha um prejuízo maior. Agora, esse tipo de informação a gente não consegue prever, né? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Na verdade... O que a gente está discutindo passa pela educação em saúde, né? Educação continuada em saúde. Eu acho que nossas falas estão transversalmente ligadas em todas as colocações que foram feitas até agora na educação em saúde mesmo. Dos cuidadores, dos profissionais, né?
que a gente sempre falou em educação em saúde mais focada ao paciente, e eu acho que mais do que nunca é gritante essa necessidade, né, da educação permanente em saúde para os próprios profissionais. Né? Sabe que às vezes eu escrevi ali, né, que o medo se alimenta da ignorância, né? E eu acho que nessa frase não é minha, você sabe que é de um filósofo, né? Mas meus orientadores de mestrado e doutorado, eles falavam muito, muito, muito dessa frase. Ela me marca muito até hoje. E acho que é isso, as pessoas... quem mais tem medo acha que o medo vai resolver alguma coisa, né? Enquanto se ele for aprender, ele não precisa ter tanto medo. Se ele aprender como agir diante dessa situação, né? O medo vai diminuir, porque, claro, risco vai ter, mesmo a gente fazendo tudo certinho, eventualmente a gente pode não ter feito alguma coisa tão certinho sem ter percebido, né? Com a melhor intenção que se tenha. Então, é isso que é importante, a informação e a vontade de querer fazer certo. E não agir com descaso frente a uma orientação. Porque eu acho que o que está acontecendo, tem tanta orientação na televisão, na internet, que as pessoas já não sabem mais quem ouvir, quem seguir. Às vezes estão seguindo as pessoas erradas, né? Seguindo condutas erradas, porque a informação equivocada está por aí também, disputando com a correta, né? Verdade, verdade. Eu acho que isso é muita realidade de hoje, assim. Uns muito com descaso e outros muito medrosos. Olha o Marcelo com o dedinho dela. O Alexandre até coloca ali uma questão de que talvez Eu vou fechar o meu microfone de novo. O Alexandre até coloca um comentário ali, né, que talvez uma maior atenção à fiscalização aos setores competentes que devem desenvolver. E, Alexandre, isso é feito, e isso é visto, assim, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque a forma de conduzir essa orientação e esse controle do processo, ele é muito complicado, né? Tudo pode ser visto como um direito, né? O profissional se coloca numa situação, eu tenho direito. Não, meu amigo, eu sei que tu tem direito, mas nós temos que ser racionais. Daqui um pouco o teu direito serve como falta para alguém que vai precisar. Então, parece que a situação de calamidade, ela gerou um egoísmo que eu estou me preocupando com o meu bem-estar. O dos outros não me interessa. Então, assim, me parece que as pessoas perderam um pouco do senso de... A gente ouve muito, estão ajudando, fazendo máscara, doando dinheiro. Gente, se a gente for muito racional, a gente começa a perceber que muitas dessas doações têm um sentido, Silvia. Quem tem a doença, muitas vezes está preocupado em ter o diagnóstico. Então, se eu tenho dinheiro, eu posso ajudar os outros e me ajudar. Tem esse movimento de autoatendimento. É isso que eu tenho percebido ultimamente. Que nada dessas doações são feitas aleatoriamente, por um senso comum de humanidade. Não é bem assim. Né? E vamos aqui, nós estamos num grupo bem seleto e crítico de conversa. Né? Eu concordo contigo, Marcelo. Sabe o que é? O outro Marcelo escreveu ali, eu estou tentando acompanhar no chat, mas o Marcelo Agra escreveu uma coisa que, na hora que eu pedi para falar, eu esqueci uma parte, porque eu sempre quero falar muitas coisas, não dá para só eu ficar falando, né? Mas aqui, o Marcelo coloca assim, educação e orientação continuada não tem um benefício? Vejo que tem muita orientação nesses períodos mais críticos, porém, depois não se ouve falar mais nada, é isso que a gente estava falando. Mas sabe o que isso eu queria dizer em relação à mãe? Uma mãe que grita o dia inteiro no ouvido da criança. A criança não ouve mais, não dá mais atenção. E é mais ou menos assim que acontece. Quando a gente é o tempo todo do mesmo jeito, ninguém mais ouve. Então, é isso que acaba acontecendo, essas orientações caem. De novo vieram falar que tem que lavar a mão, de novo vieram falar que... Né? Parece que... Não precisa me dizer porque eu sei. Eu sei, mas eu não faço. Então, eu acho que bem isso que o Marcelo colocou ali, o Marcelo Magra. E isso que eu me lembrei da história de mãe, assim, que grita o dia inteiro e depois diz, o guri não ouve. Mas claro que não ouve, tu grita o tempo inteiro. Né? Tem que ter mudança de tom, tem que ter mudança de forma de orientar, para despertar o interesse e manter as pessoas atentas, né? Era isso que eu queria falar. Eu estou tentando acompanhar. A Ju diz também, a Ju Bente, lá de Santa Maria,
que é doutoranda, ela diz aqui em Santa Maria temos casos confirmados e comportamento modificou muito pouco. Quer dizer que mesmo diante de situações acontecendo, ainda tem pessoas que não mudam o seu comportamento, porque comigo não vai acontecer com o outro. A pessoa não consegue se ver no outro. Eu acho que principalmente os mais jovens. E os mais velhos, não é que eles não ouçam, eles não entendem direito o que está acontecendo. Muitos mais velhos não entendem o que está acontecendo, né? Mas eu acho que os jovens têm agido muitas vezes com descaso. Tipo, aconteceu, mas comigo não vai acontecer. Vou fechar minha voz e deixar vocês falar um pouco. Não, tá ótimo, Silvinha. Silvia, uma das coisas que eu ouvi e aconteceu na Inglaterra, que algumas pessoas que eu conheço me disseram, que os jovens saíam na rua, em Londres, e começavam a cuspir no rosto dos idosos, né? Com uma intenção de que já que a Itália estava morrendo todos os velhos, numa discussão de que os velhos, os idosos, ocupavam muito espaço e que eles tinham muitos programas de renda sendo deslocado para eles. Então, assim, aí a gente começa a observar que o comportamento humano, ele vai, assim, quase num apocalipse zumbi, assim, né? Ele vai do extremo, lá no The Walking Dead, né? A gente vê que tem grupos que vão falar a favor, tem os que vão ser contra, tem os que vão matar todo mundo, tem os que só vai matar zumbi, tem aquele povo que vai ficar acuado, né? Então a gente começa a perceber em situação de crise, e aí talvez as gurias da psicologia consigam talvez argumentar mais conosco nesse sentido de que a crise ela pode desenvolver sentimentos bons e sentimentos ruins, né? Isso no caso da pandemia. E só respondendo ao Derek ali, a questão de passarmos por um lockdown vertical, a gente não sabe, Derek. Hoje eu recebi a gente está calculando essa matemática e fazendo uma projeção. Já conversei com um estatístico da Unisc para a gente tentar avaliar isso melhor. E possivelmente até segunda-feira a gente vai ter uma ideia quando surgiu o primeiro caso. Toda essa resposta de passar do horizontal para o vertical depende do primeiro caso confirmado de Santa Cruz. A partir desse primeiro caso confirmado, a gente consegue fazer uma projeção matemática e definir o que vai acontecer. Eu ia te repassar essa pergunta do Derek, mas ainda bem que tu leu ali. Deixa eu ver o que mais. Olha só. Eu não sei quem é doutorando de Arroio Grande 2, eu não sei quem é a pessoa, mas vários idosos me disseram que isso tudo é mentira, são os militares que querem ocupar o poder. Então, assim, tem de fato idosos que não estão entendendo nada, coitados, né? Imagina, eles ligam a televisão quando a hora diz uma coisa, o neto, alguém mostra alguma coisa, eles estão muito confusos mesmo, eles não têm um entendimento, né? Da real situação. É muito triste isso. O Alexandre fala da higiene, né? É verdade que se todo mundo lavasse a mão antes e depois da refeição, se fosse ensinado mais isso hoje em dia, mas muitas famílias nem fazem refeições juntas, né? Nem sabe se lavar a mão, não lavar a mão antes ou depois. Então, acho que também tem muito mundo que está se vivendo hoje, cada um no seu horário de refeição, no seu momento possível, né? E aí nem se percebe isso, se a gente está orientando bem ou não alguém dentro da nossa casa mesmo, né? Do nosso convívio. Gente, eu queria falar uma coisa. Desligar o meu. Eu realmente não consegui acompanhar toda a palestra, porque ficou muito ruim o meu som, botei os fones e ainda assim não consegui. Agora, retornando, agora eu estou adorando a discussão de vocês, e estou pensando no que o Marcelo falou, e outras coisas que eu venho pensando antes da pandemia, porque, assim, eu sempre que viajo, eu observo a saúde, o cuidado com a saúde nos restaurantes, nas ruas das cidades. Me espantou muito, né, sempre, né, que eu viajo para os Estados Unidos, que é um lugar mais comum de eu ir, de como é sujo Nova York, de como é sujo as grandes capitais, as grandes cidades, né, do planeta, assim.
E isso eu ficava só pensando, só imaginando, a qualquer momento vai surgir outra peste bubônica, porque é impossível lidar e conviver com tanta sujeira. Bem, isso é uma parte. A outra questão que eu vejo é assim, ó, no nosso dia a dia, não, a gente não tem, nos nossos cursos de graduação, esse hábito, essa informação, ou esse resgate dessa educação de saúde, né? E uma vez o Marcelo me chamava a atenção, a gente não tem esse hábito de retomar o que é saúde, o que é higiene, que são cuidados. Então, eu vejo isso se reproduzindo em momentos em que, por exemplo, você tem uma pessoa internada, e aí você vai acompanhar e você vê o descuido, né, os equívocos, né, que os cuidadores fazem. Quando você vai aqui na Unisc pegar uma coisa para comer, a pessoa bota a mão na boca, pega no papel e lhe entrega a coxinha. Graças a Deus, a isso eu estou emagrecendo, porque eu desisti, né? Então, a gente vê o tempo inteiro esse cuidado em saúde se desmanchando dentro onde a gente circula o tempo inteiro, né? Então, eu acho que tem que começar a pensar dentro dos nossos cursos, fazer esse resgate em todas as áreas, não é só uma questão de saúde, porque saúde é tudo, saúde está em todas as áreas. E eu fico imaginando como fazer esse resgate. Uma outra questão que vocês estavam falando, que eu fiquei pensando, é assim, ó, em momentos de pânico, em momentos, né, como esse, suscitam muitos sentimentos, e quando a gente tem uns enlaces mais assegurados, uma família com menos conflitos, que todas têm, mas assim, uma família com menos conflitos, a gente tende a ter uma sustentação, um apoio. Mas imagina essas pessoas que não têm isso e que estão, né, sem nada mais a perder, entre mil aspas, eu não sei que tipo de sentimento, né, pode ocorrer nessas pessoas e chutar o balde mesmo, como eu assisti na televisão um cara do meio da rua cuspindo em todo mundo. Então, assim, a gente tem que tá preparado para enfrentar esses tipos de comportamentos que vêm, e vão vir muitos, né? Porque a nossa sociedade, ela é excludente, muito excludente. Por exemplo, eu fico imaginando quem é usuário de drogas, já é uma parcela excluída, né? Já é uma parcela, sei lá, estigmatizada. Imagina agora, vai ser pensado pessoas que podem ser descartadas, vai ser pensado pessoas que já não servem, entende? Então, essas pessoas colocadas nesses lugares, elas vão responder desses lugares, e é uma resposta que vai agredir e atingir a todos. Perfeito, Edna, a tua colocação, né? Atinge a todos nós, porque estamos em rede, né? E a Edna fala mais, assim, das pessoas que já têm, como ela falou, todas as famílias têm seus problemas, né? Mas alguns problemas estão, assim, crescendo, ou parecendo maior do que eram, porque as pessoas não precisavam conviver tanto. E agora estão tendo que conviver. E isso está gerando muita briga, está gerando muita bebida, tá bem complicado mesmo. E eu vou dizer que às vezes eu escuto gritos aqui, xingamentos, e eu penso, meu Deus, esse pai vai matar essa criança hoje, né? Por quê? Porque as pessoas não estão mais conseguindo ficar tanto tempo dentro de casa. E de repente eu vejo as pessoas caminhando na rua, assim, todo mundo acha que tem o direito de sair para passear com um cachorrinho, para ir até o mercado, para dar uma caminhada. Quando eu vejo, às vezes tem muitas pessoas circulando na rua, né? Mesmo quietas, assim, mas começa a ver um movimento que está começando a mudar, né? Então, aqui, a gente já está vendo isso, mas me preocupa, assim, as pessoas não saberem mais conviver, né? A dificuldade que é estar a família reunida. Não sei, até para o Marcelo, para a Silvia, eu posso falar? Estão me ouvindo? Pode falar, tu entrou agora, né, Fábio?
Não, eu já estava tentando, eu liguei o microfone agora. Sim, não, pode falar, pode falar. Não, Vou fechar o meu. eu fiz alguns comentários, agora, né, conforme os comentários, assim, coloquei algumas pontuações, assim, da coisa que a Luciane falou, do pensar globalmente, agir localmente, me pareceu um pensamento, atualmente, um pensamento um pouco americano, para as vivências que a gente está tendo, né, da questão do comportamento, né, que está tendo nos Estados Unidos frente ao resto do mundo. A questão do uso de máscaras, que o Marcelo falou, eu acho que é o grande lema que a gente está vivendo agora, né, para a questão do uso, né, quando a Isabel colocou da tolerância zero, fez o comentário em relação a isso, me parece até, eu vejo como profissional da saúde, a questão de que a gente tem que se cercar, e a gente acaba hoje no atendimento presencial muito mais fazendo orientações de cuidado, além do atendimento, então são consultas que a gente está podendo ter um tempo maior, e principalmente usando para essa questão. Eu defendo o uso da máscara, né, a máscara de pano, e que cada um faça a sua. Hoje foi uma das coisas que eu conversei com o pessoal até dentro do hospital, para se informar com o pessoal do CCH a respeito de todo mundo ter a sua, como funcionaria isso, né? Até deixo para o Marcelo, para a Eliane, que são do CCH, né? Foi uma discussão hoje de manhã dentro do centro obstétrico, relacionado a isso, até para diminuir a questão do consumo dos EPIs, né, das máscaras cirúrgicas descartáveis, os profissionais dentro do hospital terem a sua. E aí também a questão é essa, que o pessoal comentou um pouco, que a gente ouviu, assim, pessoal que trabalha muito com previdência social e que falaram assim, falaram justamente essa questão da morte dos idosos, né, o quanto isso ia ser bom para a questão de previdência, né, e aí você ouve isso, né, e bate de uma forma, assim, que tu pensa, né, o quanto é, né, mas pela questão da quantidade, né, de aposentados que deixariam de ter essa questão desse gasto na previdência, né, que só aí pagaria quase que a conta, né, de todo esse desgaste. Então são coisas duras, né, e que nos trazem assim um aprendizado, a questão do viver em família, a questão de relacionamentos, de tudo, né, traz um pensar em várias coisas, né, e o que se pode fazer tanto em termos de saúde como, né, essa questão toda desse aprendizado desse período, assim, de como, né, o que vai ser, o que passa na cabeça. Eu acho que nesse momento, né, tem várias coisas para serem, né, refletidas a respeito disso aí, né. Mas só para deixar um comentário, assim, dentro dos comentários de vocês, eu fui anotando para não ficar entrando muito. Fabiana, a tua colocação me fez pensar numa outra ótica, porque é engraçado, quando eu observei a fala da palestrante, né, da Lola, sobre o pensar globalmente e o agir localmente, eu olhei para um foco muito positivo, ou seja, de estarmos conectados com o mundo, trabalhando em rede, né, na coleta de informações e busca de soluções e aplicar na nossa comunidade, que é o que nos é possível fazer neste momento de crise, né? Ou na região, na nossa comunidade ou região. Aí eu olhei isso por um foco positivo. Quando você colocou a questão norte-americana, eu imaginei o Trump dizendo isso, já vi com um olhar completamente diferente e negativo, mas o meu foco foi realmente positivo no sentido de que a Unisc agora está com 3 frentes de trabalho no Tecno-Unisc e com vários professores da universidade, que é uma criação de protótipo de ventilador mecânico, a segunda frente é a criação de EPIs e aperfeiçoamento de EPIs, e a terceira, a criação de uma máscara de mergulho adaptada para ventilação não invasiva da empresa OnTech, que é uma startup incubada no Tecno-Unisc. Então, a gente está trabalhando diariamente, quase que 24 horas, assim, a gente está focando energia na busca de soluções. E aí, se nos perguntar assim, quantos nós vamos fabricar? Né? A gente não sabe dizer números, mas até o Marcelo estava na reunião e disse, bom, caso não haja, essa onda não chegue aqui na nossa região, o que vamos fazer com tantas máscaras produzidas ou com um protótipo de ventilador mecânico? Bom, nós vamos doar para quem precisa, para cidades vizinhas, ou nós vamos aperfeiçoar a tecnologia, ou nós vamos ensinar os nossos alunos como reproduzir, né? Útil será para a nossa comunidade, de algum modo. A gente espera que não seja aplicando no paciente, realmente a gente não espera, mas a gente tem que se preparar para isso, né? Então, só para te dizer que eu puxei o enfoque positivo do que essa frase representa.
Não, mas Eu eu, não eu peguei justamente, não, a intenção era, eu só fiz a coisa, me passou, né? Sim, A eu acho questão. que talvez tenha dado uma conotação negativa essa questão do egoísmo, mas não, a nossa Foi forte, né? é realmente pensar global para agir local, mas no É. sentido de doar conhecimento e doar ações. Não, eu achei essa questão, né, do Marcelo colocar a questão de a gente não ter casos confirmados, mas a gente tem que iniciar o aprendizado da questão da proteção justamente agora, é a gente estar preparado ou a gente poder realmente, né, torcer que nada aconteça, mas que a gente consiga, no caso, já usar a questão de usar a forma correta dos EPIs, isso tudo é uma questão de aprendizado. Então, é que nem crianças que vão, né, é um aprendizado diário de você perceber o toque na sua máscara, de perceber o uso correto, e não é de um dia para o outro que você aprende a fazer um uso de um EPI. Então, eu acho que esse tempo, né, a gente tem para justamente poder, né, acho que é uma coisa que eu coloco dentro do consultório, até para o pessoal, a gente vai aprender, nós não temos, não faz mal, mas nós vamos aprender a usar o álcool depois, né, na superfície, fazer, então, é uma coisa diária, né, que a gente vai mudando o costume para quando, por acaso, se a gente passar por isso, a gente estar, né, já com isso tudo já mentalizado e já está, né, uma coisa como rotina, né, fazendo parte de uma rotina daí, tá? Mas Sim. só por isso. Uma coisa muito positiva, uma parte positiva que eu queria deixar disso tudo é que eu tenho percebido uma solidariedade incrível das pessoas. Eu acho que tem realmente, como a Edna bem colocou, essas pessoas que, os chamados, que eu não concordo, mas enfim, os desajustados sociais, os que são excluídos e realmente são, né? Mas, em detrimento a isso, temos muitas pessoas que estão dividindo conhecimento, passando informação adiante, se ajudando no Brasil, né? Por exemplo, desse grupo que eu estou participando da feitura de ventilador mecânico de baixo custo, tem um grupo nacional que passa etapa a etapa do projeto deles, cada peça que eles conseguem elaborar, eles fotografam e mandam, qualquer informação, eles estão socializando tudo, né? Então, os profissionais de saúde, que é um nicho que eu estou ali envolvida, eu estou vendo uma solidariedade incrível, né? Não só na questão do ventilador mecânico, mas no uso de EPIs, enfim, de compartilhar a informação, né? A questão é, depois que tudo isso passar, o que é que vai nos restar, né? Se a gente realmente muda o hábito e mantém essa solidariedade, esse compartilhamento de ações ou não, né? Pessoal, eu queria comentar uma coisa, estão me ouvindo? Sim, Suzy. Tudo bom? Duas coisas, na verdade. Uma é que eu coloquei acima ali nos comentários a respeito da questão de que um dos grandes aprendizados, no meu entendimento, é o fato de que a gente precisa olhar para o local, né, da gente. Coloquei isso a partir de situações que tenho lido, até o Marcelo andou colocando esses dias num grupo aí, de que as dinâmicas regionais, elas são locais de regionais, estaduais, enfim, são diferentes em relação à dinâmica do vírus, né? Então, assim, eu vejo a importância cada vez mais das pesquisas abrangerem as regiões, as localidades, claro, com todo um pé global, no global, como a Dulce falou antes ali na fala dela. Isso é uma questão que eu queria colocar. A outra questão é como pesquisadora da área de saúde trabalhadora, assim, queria trazer bastante uma reflexão para nós, assim, como profissionais da saúde. Eu trabalho muito com essa questão com os né, na graduação, enfim, focando exatamente a conduta, né, como profissional de saúde em relação à segurança do seu paciente e à sua própria segurança, né. Eu me lembro muito enfaticamente de um aluno que é técnico de enfermagem numa determinada instituição aí da região, e ele diz para mim: professora, isso que a senhora fala da gente usar EPI, a luva, a máscara, né, o avental, enfim, todos esses cuidados de tira e bota, isso não é assim, professora. Eu concordo com a sua ideia, eu tento fazer isso na minha UTI, onde eu trabalho, e eu sou ridicularizado por tentar exatamente adotar essas medidas, né? Então, só dando esse exemplo, assim, bem, que é real, a gente sabe disso, né? Eu só queria trazer para uma reflexão que não dá tempo agora de discutir, em função de que a gente não pode ter uma visão única em relação a essa questão, assim, de que, bom, a gente dá todas as informações e o trabalhador não faz isso, né?
Existem vários outros aspectos que na área temática dessas pesquisas que eu faço, precisam ser olhadas, né? Para as questões públicas da saúde do trabalhador, né? Das políticas públicas em si, das questões institucionais que também precisam ser pensadas fortemente, do próprio trabalhador que tem sim o seu medo, a sua insegurança, e quem de nós não tem, né? Quem de nós não tem medo nesse momento? Quem de nós não tem insegurança nesse momento? Então, é uma discussão tão rica e tão ampla, né, que eu acho que a gente teria que ficar falando aqui 300 horas, né, não sei quanto, porque eu não consigo olhar para isso de uma forma assim tão rasa, sabe? Para mim isso é muito profundo, porque como eu me dedico a essas pesquisas, cada vez mais eu olho que as pessoas estão desassistidas, inclusive o trabalhador da saúde, né? Só queria colocar meu entendimento assim para vocês, né? Uma reflexão assim para nós todos, né? Beijo, pessoal. Estou com saudade de todo mundo. Também, Suzy. Perfeita a tua colocação. Pô, é um desafio. Não é para ficar todo mundo em silêncio, eu só agora é para falar, viu, gente? Eu acho que essa é a grande reflexão. Suzy, eu estava respondendo ali, mas é bem isso mesmo. Antes eu falei assim, porque a gente vê que as pessoas às vezes fazem coisas erradas e a gente fica constrangido de falar. Mas a própria pessoa que está fazendo a coisa errada, como está dando exemplo muito bem colocado, dessa pessoa que queria fazer tudo certinho e as pessoas à volta, colegas de trabalho, ridicularizavam, isso é uma verdade, não dá para esquecer. Então, claro que os erros acontecem, e a pessoa sabendo que está errando, mas porque o entorno dela não permite que ela faça o correto, ela até quer fazer. E eu acho que isso acontece muito com as pessoas que saem da faculdade, assim, elas vão cheias da vontade de querer fazer a coisa certa e chega lá, ou por motivo de falta de equipamento, de financeiramente a instituição ter problema, como todas têm, né, de saúde, e aí acaba não podendo a pessoa que aprendeu a fazer o correto colocar na prática aquilo que gostaria de colocar. E aí a gente, às vezes, está ali como usuário, vendo a coisa acontecer errada, e julga mal, como eu coloquei antes, que eu vejo, às vezes, as pessoas fazendo coisas erradas, e eu sei que a pessoa sabe como que é o certo, mas a pessoa sabe, provavelmente queria fazer o certo, mas por algum motivo ela não pode fazer o certo, porque aquele ambiente que está ali, aquela estrutura que está sendo fornecida para ela no ambiente de trabalho, não permite que ela faça o certo. Então, assim, super boa a tua colocação, tira o peso, assim, das costas de todos os profissionais que querem fazer o certo e, às vezes, não podem fazer o certo, né? Só para terminar minha fala, assim, né, a área de saúde do trabalhador sempre foi uma área renegada, né? É uma área pouco, não que seja pouco vista, mas ela não é não tão importante, assim, né? Eu me lembro na minha defesa do doutorado, que foi nessa temática, uma das componentes da banca disse assim, mas é tudo tão ruim nessa área, parece um patinho feio, assim, né? E é verdade, porque das últimas áreas, assim, é a que precisa, né, ser olhada. Porém, nesse momento, é uma das que primeiro está sendo olhada, né, juntamente com a questão epidemiológica, né, e para mim é um contexto riquíssimo, né, sociologia, antropologia, epidemiologia, clínica, saúde do trabalhador, né, e aí entra nas áreas de saúde do idoso, adulto, então todas as áreas estão sendo abraçadas nesse momento para as suas reflexões e, a partir disso, fazer as suas pesquisas, a sua formação, que a Andréa Valim falou antes muito bem, né? Nós, como professores, temos responsabilidades imensas a partir disso, de que reflexões a gente vai fazer com os nossos alunos, né? Claro, cada um na sua área, mas que reflexão vai fazer. Eu já estou pensando para mim, quando eu voltar para a minha aula, primeiras aulas presenciais, o que eu vou falar para os meus alunos, como eu vou falar, né? Porque eu não vou ser mais a mesma pessoa, eu preciso repensar coisas, inclusive do modo de fazer aula, a gente está fazendo isso de forma diferente agora no EAD, claro, mas a presencial, ela vai ter um outro impacto agora, né? Uma outra forma de pensar. E o que eu vou dizer para esses meus alunos? Como eu vou dizer? Né? E para quem não é professor, a mesma questão eu penso em relação aos profissionais da saúde, ao paciente que a gente está atendendo, né? O que eu vou dizer para o meu paciente? Como eu vou abordar esse meu paciente a partir de tudo isso que está acontecendo? Ou isso veio para não acontecer nada e não nos mudar em nada? Né? Para mim é uma grande reflexão, assim, a partir de tudo, como profissional da saúde e como pessoa também, né? Muito bom. Suzy, na verdade, tem uma pergunta da Annelise Luiz aqui
para a Edna. Não sei se a Annelise não tá com câmera, Silvia, ou se eu posso ler a pergunta dela? Eu não sei se ela está com câmera, eu vi que ela escreveu, sim. Posso ler, Silvia? Você lê? Quer ler? Pode ler. Tem Prof. Edna, tenho visto isso mesmo aqui na minha região. Isso foi após a fala da Edna, tá? Famílias com estruturas frágeis num processo de negação, aumento nos casos de violência contra a mulher e crianças, abandono de idosos. Uma das minhas dúvidas é quanto à promoção de saúde e bem-estar dos profissionais de saúde, pois as múltiplas informações / desinformações têm afetado diretamente a atuação deste. Como estão procedendo ali em Santa Cruz do Sul, em Santa Cruz, né, aqui? Eu não sei se a pergunta dela foi direcionada como Santa Cruz do Sul está lidando com a questão da desestruturação social dessas famílias, ou se está lidando com a questão da falta de informação, desinformação dos profissionais de saúde ali. Só não entendi qual foi o caminho. Consegue clarear? Será que ela está nos ouvindo? Annelise, Lui, tu está nos ouvindo? Se tu estiver nos ouvindo e tiver acesso a abrir o microfone, seria melhor. Com relação à desorganização, né, das famílias e tal, a gente tem, ainda não começou, mas a partir da Unisc, os profissionais da psicologia vão poder atender algumas pessoas que procurarem, é um atendimento, né, online, um atendimento por telefone, para dar apoio, para dar uma sustentação, um atendimento em crise, né, que a gente chama. E como disse a Silvia, esses mal-estar, esses sintomas, eles vão vir à tona muito mais em função desse convívio intenso, né, que a gente atualmente está tendo. Então, as coisas que ficavam muito tempo guardadas e que não precisavam vir à tona, estão vindo agora. Então, vai ter, a partir da Unisc, né, uma central, e as pessoas vão poder nos procurar, e, enfim, para a gente fazer esses acolhimentos. No SIS, que é o Serviço Integrado de Saúde da Unisc, os estagiários de psicologia já estão atendendo aos seus pacientes, né, por meio de telefone, que eles, os alunos, os estagiários, que ligam para os seus pacientes para dar esse suporte, né? Suporte uma vez por semana. Eu sei que o CAPS continua em atendimento, né? Tem alguns pontos, não sei mais, assim, não sei se o CREAS está atendendo, mas, enfim, eu acho que tem também, né? O CRP liberou, né, que a gente pudesse atender voluntariamente as pessoas, né, que nos procuram, que a gente se coloque, né, à disposição, né, mas em termos de organização para atender as famílias, eu não sei, eu sei desses movimentos que estamos fazendo aqui. Bom, pessoal, acho que a gente conseguiu fazer um bom questionamento, ou melhor, conseguimos ficar nessas horas aí, pelo menos, pensando mais sobre algumas coisas relacionadas a essa questão de globalização, que foi o tema da nossa aula inaugural. Se alguém tiver alguma pergunta também que queira fazer a Paula, pode escrever que eu repasso para ela. E aí depois... Nós vamos mandar um agradecimento. Isso. A gente pode até fazer eu acho que, Silvia, se a gente pudesse fazer um agradecimento por vídeo também, como ela mandou para nós, seria bem legal. E a gente faz um videozinho, depois posso juntar todos os vídeos de cada um. Tipo, se alguns professores, alguns alunos colocarem isso, pode ser em português, pode ser em espanhol, pode ser em inglês, tanto faz. Ela entende qualquer língua dessas que nós estamos falando. Aí eu posso fazer um videozinho único agradecendo ela e mandamos. Ela vai ficar super contente com isso. Sim, ela vai ficar, sim, com certeza. Vamos fazer isso, sim. Mas se tu falar com ela antes, pode colocar o nosso agradecimento. Eu realmente acho que foi muito produtivo. Ela não está presente e ela conseguiu fomentar na nossa cabeça muitas
muitos questionamentos, muitas discussões que foram muito produtivas. Eu estou bem satisfeita com a aula inaugural, à distância, inclusive o palestrante não presente, mas que a gente conseguiu conduzir isso. Eu sei que a gente poderia ficar aqui conversando até às 18 horas, provavelmente, mas o nosso tempo estava previsto no máximo até às 16 horas, e todos nós temos outros compromissos para seguir pela frente, né? Todo mundo trabalhando. E não sei se mais alguém gostaria muito de colocar uma pergunta, a gente ainda disponibiliza mais uns minutos. São 15h45. Alguém mais querendo colocar mais um questionamento? Nossas aulas continuam, né? Nossas aulas continuam, então sempre nós poderíamos continuar essa conversa, né? E vai ficar gravado, tá, gente? Relembrando que vai ficar gravado, porque eu estou gravando essa aula. Atestado, alguém está pedindo, o Marcelo está pedindo, Marcelo, atestado de palestra inaugural para Pola, tá? A gente vai providenciar, né? E... Silvia. Oi. Essa aula gravada você vai receber no teu e-mail. Desculpa, sim, Marcelo. Eu recebo no meu e-mail, sim, eu estou acostumada... Não, só para a gente também lembrar de mandar um atestado que ela deu. Ih, tá cortando, acho que tem muito microfone aberto. Luciane, sim, eu vou receber no meu e-mail, como normalmente acontece qualquer gravação de Google Meet. Daqui a pouco. E você passa para o e-mail da gente e a partir daí eu posso disponibilizar para os residentes, por exemplo, do hospital ou para outros grupos. Posso? Isso, sim, pode, tranquilo. E nós vamos colocar também na nossa página, tá? Ok. A Jane quer falar? Não? Jane. Pessoal, foi muito boa a palestra, agradeço ao Marcelo, agradeço as considerações da Dulce, da Edna, da Suzy, e eu queria finalizar dizendo que toda a pandemia nos traz um aprendizado, né? Foi o HIV, foi a pandemia do influenza, eu estou só falando da que eu presenciei, né? Não as que foram muito antigamente. E que, com certeza, é um aprendizado para nós, que nem a Suzy disse, aprendizado para os professores. E nós, o Brasil, está ainda muito deficiente na educação em saúde, né? E, com certeza, quem está deficiente em educação e saúde tem que ficar em casa, né, para pelo menos essa pandemia, né, não ser o foco, o pico não ser tão evidente aqui. Então, agradeço muito todos os alunos queridos, e eu já estou finalizando. Muito obrigada por vocês terem assistido essa aula magna. Gente, eu vou agradecer agora a todos mesmo, todos que participaram, a participação foi intensa, foi falada, foi escrita, e talvez a gente não tenha atendido todas as respostas escritas ali ao lado, tá? Tentamos, mas talvez tenha ficado alguma ali no vácuo. A gente pede desculpas, mas agradece a participação de todos os professores se empenharam muito, principalmente o Marcelo, né? Fica aí meu coraçãozinho, eu não sei fazer, eu tenho que aprender a fazer ele, né? Um agradecimento especial aí para a Pola também, né? E aí, vou encerrar então essa gravação e desejar que todos saiam melhores dessa pandemia, que todos nós possamos, sim, como diz a Suzane, sair daqui diferente, né? E esse momento não veio simplesmente para passar pelas nossas vidas, foi para nós refletirmos sobre muitas situações da nossa vida. Um abraço carinhoso para todos e muito obrigada, um bom dia para vocês, gente. Tchau, tchau.